seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Fique à vontade. É um prazer e um privilégio estar aqui com você. Fique à vontade. Preparamos um divã. Gente, que coisa linda. Eu estou emocionada, até estou contendo aqui as lágrimas, porque, assim, essa é uma igreja de muita excelência. Eu estou muito emocionada e muito honrada de ser convidada para pregar para vocês. E, assim, minha vida tem sido uma jornada com Deus e é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco sobre isso. O tema da conferência, né, Renovados para um Propósito, tem muito a ver com o que eu tenho passado na minha vida, com o que Deus tem trabalhado no meu caráter. E eu queria falar com vocês sobre isso no dia de hoje, né? Tenho aqui uma colinha com algumas anotações, que eu vou deixar aqui no meu divã. Gente, isso aqui é incrível, sério. Então, vou deixar as anotações desse lado e a Bíblia desse lado. E se você está com a sua Bíblia, eu queria pedir para você abrir em Provérbios 3. E falando um pouco sobre mim, eu sei que vocês não me conhecem muito bem, eu também não tive ainda o privilégio de conversar com vocês. Espero que amanhã a gente consiga conversar um pouco mais, ou hoje até, né? Mas eu tenho 26 anos, eu sou formada em gastronomia, então eu cozinho bem. E eu morei em Florianópolis 3 anos enquanto eu fiz essa faculdade. Foi um período muito legal da minha vida. Gente, vocês são fenomenais, sério. Quero. E nesses 3 anos eu trabalhei também com um ministério que chama F-Hop, que faz parte do I-Hop, que funciona com 24 horas de adoração e intercessão. Eu aprendi muito com eles são pessoas muito sérias com Deus. E, assim, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é como que a gente faz na nossa vida, diante de tantas possibilidades que nos são lícitas, para acertar bem o meio, o centro daquele quadro aquele negócio de dardo, sabe? Quando você tem a parte amarela, e aí você tem a parte vermelha, e tem aquela bolinha preta bem no meio. E o objetivo é você acertar no meio da bolinha preta. Como que a gente faz isso na nossa vida com Deus, né? Como que diante de tantas possibilidades, de tantas carreiras, de tantas oportunidades que a vida nos oferece quando a gente está na nossa adolescência ou nos nossos 20 e poucos anos, a gente sabe o que a gente tem que decidir. Porque durante muitos anos eu fiquei assim, Deus, sabe essa história do livre-arbítrio? Vamos deixar isso de lado. Você me fala exatamente o que eu tenho que fazer e aí eu vou lá e faço. Porque é muito difícil isso. E tem essas pessoas assim que desde pequeno sonham com uma profissão. Então a pessoa já tem toda aquela habilidade para ser médico, compra brinquedos de cirurgia, ou compra aqueles brinquedinhos de construir casinhas. Sabem do que eu estou falando? Quando as pessoas já têm assim, uma inclinação óbvia para um talento específico. Então, eu não sou essa pessoa. Definitivamente. Eu sou o completo oposto. Eu fiz cursinho preparatório para arquitetura. Então, aprendi a desenhar com 2 pontos de fuga. Aprendi aqueles cálculos de física, fiz ângulo. Tudo isso. Cheguei na FUVEST, depois de ir bem nos simulados, tudo, fiquei nervosíssima na prova. Fiz 29 na FUVEST, uma nota assim, péssima, sendo que eu fazia mais de 50 nos simulados. E depois que eu desisti da minha carreira de arquiteta, que não ia dar certo, porque eu sou totalmente humanas, eu comecei a fazer publicidade no Mackenzie. Aí, na minha carreira de publicitária, eu comecei a fazer brigadeiros e vender brigadeiros no Mackenzie. Meus brigadeiros ficaram famosos, as pessoas me procuravam no intervalo. Foi aí que eu fui indo para gastronomia. Mas, mesmo assim, eu tinha muita convicção de que a única coisa que eu queria fazer era pregar. E essas situações seculares da vida
ficaram muito assim: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Qual será que é o caminho certo para eu seguir? Então aí eu pensei em mudar de país e fazer teologia fora. Aí eu falei, será que é isso mesmo? E eu tive muitas dúvidas em relação ao futuro e ao que fazer. E eu ficava assim, Deus, como que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, né? Como que eu sei que eu estou acertando o alvo? Como que eu sei que eu vou chegar no céu e Deus vai olhar para mim e vai falar, Esther, você combateu o bom combate, entendeu? Você fez o que eu propus para você fazer. E eu tinha uma certa preocupação de estar assim, atirando para todos os lados, na melhor das intenções, porque eu tenho essa convicção de que eu tenho um amor por Deus e que eu queria fazer o meu melhor ali, mas que de certa forma eu não sabia muito bem como. E eu ficava assim, Deus, ilumina, né? Qual é a área, qual que é o momento? E não só nisso, né? Não só em profissão, mas em tudo na nossa vida. Quando a gente está nos 20 e poucos anos, tem muitas opções, gente. Comprar um carro, juntar dinheiro para comprar uma casa. Mas não, comprar um carro não vale mais a pena, porque se você andar de Uber, vale muito mais. São muitas decisões, gente. E um dia, muito sério, falando com Deus, eu tive uma convicção, assim, de que Deus nos guia. E eu queria falar com vocês sobre esse versículo que ele me passou. Então, olha, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Gente, o que isso significa? Existem uns pré-requisitos aqui nesse versículo que você tem que fazer. E aí Deus vai endireitar as suas veredas. Vereda é caminho. Então você está trilhando um caminho na sua vida. Você tem uma meta, você tem um objetivo da onde você quer chegar. E se por um acaso esse objetivo tiver talvez um pouquinho fora da perfeita vontade de Deus para que você acerte bem o meio do alvo, esse versículo aqui diz que se você seguir essas regras, Deus vai endireitar o seu caminho. Então, basicamente, esse versículo é a resposta para todas as minhas orações, que é: Deus, por favor, não permita que eu tome uma decisão errada na minha vida e, por algum motivo, eu não cumpra 100% da sua vontade e apenas 99%, porque eu quero 100%. Amém? Então, eu queria conversar com vocês sobre isso. Quais são esses requisitos que Deus pede de nós para que Ele endireite as nossas veredas, para que Ele não permita que a gente saia do caminho dEle? E o primeiro deles, gente, é confiar no Senhor de todo o nosso coração. E essa confiança, gente, tem a ver com relacionamento. Para você confiar em alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que ter um relacionamento com Jesus Cristo em que você conheça Ele. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer as reações que Jesus teve. Você tem que conhecer as parábolas de cor. Você tem que conhecer o caráter de Cristo. Para que você possa desenvolver um relacionamento de confiança ali. Para que quando as adversidades baterem na sua porta, você consiga acreditar que Deus está do seu lado, que Jesus está ali e que essa confiança seja algo sólido, que seja algo real. E esse é o primeiro requisito. Então, você tem que estar ali na sua vida, crendo que na sua retaguarda está Jesus. E isso, gente, é um relacionamento diário de amor. É um relacionamento que envolve oração. E a oração é um músculo que precisa ser exercitado. No primeiro dia, é uma coisa assim que é um pouco estranha. Você está ali falando com o nada. E no segundo dia, já é uma coisa um pouco mais normal. E no terceiro dia, quando você vê, você já tem Jesus como seu primeiro recurso diante de qualquer coisa que aconteça. Porque a oração, gente, ela vai se desenvolvendo cada dia. Então eu tenho um hábito
de acordar de manhã. Eu normalmente coloco o meu fone de ouvido, porque eu sou a primeira a acordar na minha casa. Agora, eu, não satisfeita em estar formada em gastronomia, eu fui fazer psicologia, que tem a ver agora com o meu trabalho na ONG. Então, eu comecei uma faculdade de 5 anos. E eu já vou falar mais sobre como eu decidi fazer essa faculdade. Então, na minha rotina, eu normalmente coloco um louvor. Eu já acordo de manhã, já coloco um louvor. Nós temos 3 gatos e um cachorro. Então, eu coloco o louvor, cumprimento os animais em ordem, né? Dou bom dia. O Francis, que é o nosso gato, que ele é o mais mansinho, ele já vai me seguindo pela casa. De manhã eu costumo comer assim, intercaladamente, ovo frito ou sanduíche. Então eu já estou ali conectando com Deus, fazendo a minha meditação. Eu tenho umas músicas no Apple Music que a família contratou, que ele vai me recomendando uns outros artistas. E aí eu vou fazendo essa playlist. E ali eu já estou no meu momento em que eu estou entrando em contato com Deus. E aí eu tomo o meu café da manhã, eu e Jesus, e o Francis, que normalmente fica bem parado do meu lado, o gato. E aí eu pego minhas coisas, já está tudo organizado do dia anterior, eu entro no carro, conecto o celular no carro, deixo o louvor baixo e começo a orar. E nesse momento de oração ali que eu tenho com Deus, eu já entrego o meu dia, eu já começo a orar pelos propósitos que Deus tem pela semana. Nos últimos meses, desde que eu soube que eu ia vir pregar aqui, eu comecei a orar por vocês. Então, eu já gosto muito de vocês, mesmo vocês não me conhecendo. Alguns de vocês até já me adicionaram no Instagram. Os outros que não me adicionaram, depois eu vou deixar aqui para vocês me adicionarem. Quando eu vi que o apóstolo começou a me marcar, eu abri o meu Instagram para ficar público, para vocês poderem me adicionar lá. Teve gente que me deu parabéns, porque meu aniversário foi terça-feira, foi super legal. E isso me fez gostar mais ainda de vocês. E nisso, gente, eu fui começando, nos últimos meses, a fazer com que esse meu relacionamento com Deus ficasse mais profundo. Porque às vezes a gente acha que existem coisas muito, complexas em você ter um relacionamento com Deus. E, na verdade, gente, são decisões pequenas no nosso dia a dia. É você no carro começar a orar em voz alta. Eu costumava ter muito hábito de orar só mentalmente. E a minha vida mudou desde que eu comecei a orar no carro, em voz alta. Porque quando a gente profere as palavras, isso tem impacto no mundo espiritual e as coisas vão mudando ao nosso redor. E são pequenas decisões no dia a dia que vão fazendo com que esse nosso relacionamento com Deus vá ficando mais próximo. E, consequentemente, a confiança também fique mais próxima. Porque como que você vai confiar em alguém que você só conversa uma vez por semana no culto de domingo? É muito difícil você estabelecer confiança com alguém que você não tem proximidade. Então, assim, você precisa ter um relacionamento diário com Deus. Isso é necessário para que você desenvolva isso. E para que você comece a dirigir a sua vida de maneira que você acerte esse propósito. Porque, segundo esse versículo, que não é uma teoria minha, é de Deus, né? Porque a Bíblia foi inspirada. A gente sabe que essa confiança é o primeiro passo. E em seguida, gente, vem não confiar no próprio entendimento. Tá? Vocês estão vendo que eu estou seguindo o versículo aqui, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso, gente, é uma tarefa difícil. Não confiar no próprio entendimento. Por quê? Quando você está fazendo o melhor que você sabe, confiar no próprio entendimento é o natural. É como você toma as suas decisões no seu dia a dia. Mas quando você começa a estreitar esse seu relacionamento com Deus, o seu próprio entendimento tem que estar sujeito a essa opinião dessa pessoa que está andando contigo o tempo inteiro, que é Jesus. Então você tem que estar constantemente em oração. Isso faz com que o seu espírito fique
juntinho com o Espírito Santo, e aí você começa a ter mais discernimento das coisas de Deus. A leitura da palavra também faz com que, muitas vezes, o seu entendimento, que às vezes maior parte das vezes é a sua carne, fique calada e a voz do teu espírito seja capaz de dizer o que é que você tem que fazer em determinadas situações. Porque ninguém, gente, cai num engano de propósito. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje vou errar. Isso não existe. Todo mundo está fazendo o melhor que sabe. E o engano, gente, ele é muito sutil. Todos nós temos metas na nossa vida. E a gente tem coisas que a gente quer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas metas e esses objetivos que nós traçamos não virem Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque esse Jesus Cristo, que nós desenvolvemos esse relacionamento, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, por mais que a gente esteja tentando fazer o melhor que a gente saiba, e a gente tem sim que desenvolver metas e objetivos, faça isso. Mas faça isso com consciência de que às vezes essas suas metas e esses seus objetivos vão ter que ser ajustados, porque o seu entendimento pode estar errado. E a gente muitas vezes confunde perseverança com obstinação. Obstinação é assim: eu quero ser rico. Deus disse que o propósito da minha vida é ser rico e eu vou fazer de tudo para ser rico. E você não desiste dessa meta. Estou falando uma coisa hipotética aqui. Se essa for o objetivo de, sei lá, uma pessoa X. E você não desiste desse objetivo por nada. E você acha que não desistir desse objetivo por nada nessa vida é ser perseverante. Quando, na verdade, isso é ser obstinado. A obstinação é você não ser capaz de dar ouvidos a mais nada além do seu próprio entendimento. E isso é pecado. E a gente vive num mundo em que isso é a coisa mais popular que existe. Você se agarrar a uma ideia com unhas e dentes. E você não desiste dela por nada. E nós aqui, gente, temos que estar sempre dispostos a calçar os nossos patins e endireitar os nossos caminhos de acordo com Deus endireitando essas veredas. Isso significa que a gente vai mudar de ideia. E não tem nada de errado em mudar de ideia. As pessoas no mundo agem como se você mudar de ideia fosse ser uma humilhação, fosse ser um sinal de que você é fraco, ou de que você é burro, ou de que você não estudou o suficiente. Quando, na verdade, mudar de ideia é um sinal de humildade. E isso é extremamente admirável. E é glorioso mudar de ideia. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você tem uma meta, você tem um objetivo na sua vida, não se prenda a isso e faça disso uma obstinação. Não escute nada nem ninguém que venha te dar conselho e finja que isso é perseverança. Porque isso nada mais é do que confiar no seu próprio entendimento, que é o que Deus diz para você não fazer. Porque se você quer acertar o meio do alvo e quer que Deus endireite as suas veredas, você tem que estar apto a deixar que Ele endireite as suas veredas. E se você faz dos seus objetivos o seu Deus, não tem lugar para Deus endireitar nada. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco de como isso aconteceu na minha vida. Ok? Mas vamos para o próximo. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Gente, reconhecer tem a ver com conhecer. Se eu
vou num show que tem 3.000 pessoas e eu preciso encontrar a minha amiga Natália, eu preciso saber quem a Natália é. Eu preciso saber como que a Natália tá vestida. Eu preciso saber qual é a cor do cabelo dela. Eu preciso saber qual que é o sorriso dela, qual é a altura dela mais ou menos. Se eu não tenho a mínima ideia de como ela aparenta ser, eu não vou reconhecer ela. Se você não tem a mínima ideia de quem é Jesus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai conseguir reconhecer Jesus em nenhum dos seus caminhos. Você vai estar indo para um caminho que você acha que é o caminho correto, porque todos nós traçamos as metas na nossa vida crendo que são dirigidas por Deus, e elas são, na maior parte das vezes, e a palavra diz que Ele vai endireitar. E a gente precisa ter essa visão de que esse caminho tem que parecer com Jesus. Porque às vezes você está andando no caminho e ótimo. Então, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade de publicidade. Eu estava fazendo o melhor que eu sabia. Eu tinha que fazer algum curso superior. Eu sabia que eu queria pregar, mas eu sabia que para pregar eu tinha que ter mais conteúdo. E quanto mais habilidades seculares eu tiver, mais conhecimentos, mais repertório eu vou ter e mais bagagem eu vou ter para que o Espírito Santo me use para falar com pessoas em diferentes locais, países e etc. Então eu sabia que eu precisava me especializar. Então eu falei, poxa, publicidade é uma coisa que tem a ver comigo, eu sou comunicativa. Já que eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha que fazer antes, e a arquitetura claramente era um fracasso, porque eu cheguei no Mackenzie e vi aquelas plantas na parede e falei, misericórdia, Jesus me arrebata, porque eu nunca vou fazer isso. Sabe assim, quando você percebe, errei, feio, né? Vamos para o outro extremo. Então fui para o prédio de comunicações. E aí eu comecei a ver que o mundo publicitário não tinha nada a ver com Jesus. E eu não conseguia reconhecer Jesus em nada daquilo. E aí, gente, olha a loucura. Vou até ficar de pé para falar isso. Um professor, eu comecei a orar, porque eu comecei a desconfiar que não era isso que eu tinha que fazer da minha vida, publicidade. Queridos, entendam que esse foi um sinal que Deus deu para mim. Você pode ser usado no mundo da publicidade para ser uma luz nas trevas, ok? E você brilha numa agência e aonde quer que seja, e Deus te usa ali. Não é necessariamente errado você trabalhar em publicidade, não é isso que eu estou falando. Mas, para a minha vida, eu estava detectando sinais de que eu não conseguia reconhecer Jesus naquele momento que eu estava vivendo. E eu falei, Jesus, não estou vendo, por favor, ilumine esta área. E eu creio que para decisões sérias na nossa vida, a gente pode pedir sinais. Não fique pedindo sinais para se você deve cortar o cabelo, ok? Não faça isso. Se um elefante rosa atravessar a rua, eu vou cortar o meu cabelo Chanel. Não é isso, mas para decisões sérias na sua vida, tipo carreira, trabalho, mudar de cidade, eu creio que Deus dá sinais e Ele confirma coisas. E eu pedi. E aí um professor meu parou, eu estava supondo que eu estivesse sentada aqui, o professor estava aqui, e aí ele parou assim e disse, tem duas coisas que são muito difíceis na publicidade, dizer não e demitir pessoas. Estava sentada ali. Aí ele parou assim na minha mesa, olhou para mim, mas depois que você vendeu a sua alma para o diabo, fica tudo certo. Naquele dia, gente, eu decidi que eu não ia continuar aquela carreira. Porque claramente Deus estava dizendo que aquele não era o caminho que eu estava reconhecendo Jesus. No dia em que eu pedi para Deus iluminar se eu deveria continuar naquele curso ou não. Quer dizer que o que eu fiz na publicidade não foi útil? Não, gente. Até hoje eu estou eliminando matérias da faculdade anterior
Eu eliminei matérias que eu fiz no Mackenzie, e nessa também estou eliminando matérias que eu fiz no Mackenzie. E foi ótimo, eu aprendi muitas coisas lá. E se você trabalha na publicidade, talvez você esteja resgatando a alma das pessoas que venderam a alma delas para o diabo, amém? Mas, naquele momento, eu não consegui reconhecer Jesus naquele caminho. Então, você precisa ter essa visão de quem é Jesus Cristo, para você poder, no meio de uma multidão, no meio de um mundo onde todo mundo está fazendo tudo de errado, você falar, será que é esse o caminho que eu tenho que ir? E Deus vai dizer se é esse o caminho que você tem que ir, ou se não é. Então a gente passou por 3 pontos aqui, para que Deus endireite as suas veredas. E por endireitar suas veredas, gente, eu estou dizendo, não vai te deixar errar. Deus programou a sua vida de maneira que Ele já viu o final da sua vida. Ele viu o propósito que Ele tem para a sua vida. E Jesus em você é a esperança da glória. E você não vai fracassar. E muitas vezes, gente, quando você é jovem, o diabo te enche de culpa e de medo e de situações em que você acha que você vai fracassar. E eu vivi muito isso na minha vida. E essa pregação é para te dizer que você não vai fracassar, porque Deus não vai deixar. E esses são os 3 pontos desse versículo, para que Deus permita, para que você permita que Deus endireite as suas veredas. E os pontos são confiar no Senhor de todo o seu coração. E isso envolve esse relacionamento com Deus. Isso envolve, gente, essa vivência diária com alguém que você ama, para que você passe a confiar nessa pessoa, para que no momento difícil essa pessoa esteja lá, Jesus esteja lá e você confie nele. O segundo ponto é não confiar no próprio entendimento. Então, gente, o engano é sutil. Ele vem aos poucos se acumulando no nosso coração. E a gente tem que estar com os nossos olhos na palavra, a gente tem que estar na igreja, a gente tem que estar sendo discipulado, para que a gente tenha pessoas que possam nos exortar quando a gente estiver confiando no nosso próprio entendimento. Não se engane e ache que você é melhor que ninguém e que você não precisa de ajuda. Porque todos nós, às vezes, caímos na bobagem de estar no nosso próprio entendimento. E às vezes a gente precisa de alguém que diga, você está errado. E isso acontece dentro da igreja. Tem um engano aí fora de gente que está confiando no próprio entendimento, que acha que não precisa vir na igreja. Tem um movimento jovem do sem igreja. Gente, isso é do diabo. Porque na igreja que você é corrigido e que quando você está confiando no seu próprio entendimento, vem um irmão e vira para você e fala, se toca. Isso aí que você está fazendo está totalmente fora da Bíblia. E o terceiro ponto é reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. Então você está indo para a sua meta, e para a sua meta, eu quero dizer objetivo, eu não quero dizer Deus, não é uma meta obstinada. E você está prestando atenção para ver se Jesus está ali. Porque se ele não estiver ali, é sinal de que você tem que parar e ver se Deus não quer endireitar a sua vereda. Amém? E aí agora eu vou falar sobre ele endireitar as suas veredas, porque existem maneiras como Deus endireita. Então, gente, um jeito maravilhoso de Deus endireitar as nossas veredas é, por exemplo, você tá lá no Mackenzie, você pede um sinal para Deus, e Deus dá o sinal claramente para você, e o professor para na sua mesa e diz que você está prestes a vender sua alma para o diabo. Fica nítido que aquele não é o caminho e Deus está endireitando a sua vereda e manda você ir para o outro lado. Assim, endireitou. Fácil. Por exemplo, quando eu decidi fazer psicologia. Agora eu trabalho na ONG da Comunhão Cristã, que é a minha igreja. Nós temos 120 pessoas em situação de rua, 140 crianças carentes que estão lá todos os dias. E eu tenho a honra e o privilégio de agora ser presidente dessa ONG. Eu trabalhei lá dando aula para as crianças e fiz alguns outros trabalhos, e chegou um momento em que eu sou presidente da ONG. E eu percebi que, por mais que eu goste muito de cozinhar e tenha vários talentos administrativos para abrir restaurantes e cafés, etc.,
a psicologia é uma área que também tem tudo a ver comigo e vai me ajudar muito nesse trabalho. E eu fiquei pensando em me matricular nessa faculdade de 5 anos. E aí eu falei, Deus, eu não quero me matricular numa faculdade de 5 anos para chegar no 2º, no 3º ano e perceber que não era isso. E que, na verdade, eu deveria estar gastando todas as minhas manhãs trabalhando aqui na ONG, e eu fiquei estudando uma coisa que não é o centro da bolinha do ponto principal do que você tem planejado. E eu estava assim, sem saber o que fazer. Entrei no carro, o vestibular era 14h para a UFMU, e falei, Jesus, você tem que me dar um sinal de que eu tenho que fazer essa faculdade, porque 5 anos da vida não é brincadeira, gente. Depois que você já fez faculdade, TCC, e eu fiz faculdade federal ainda, aqueles negócios de teoria após teoria. Então, assim, na faculdade de gastronomia, eu tive que fazer uma revisão bibliográfica em francês sobre restaurantes da França, um negócio super complicado. Só a ideia de fazer TCC de novo já me dava calafrios. Então, eu orei e falei, Deus, você vai ter que me dar um sinal de que eu tenho que entrar nessa faculdade. E o telefone tocou na hora, e era um número desconhecido. Eu não atendo o número desconhecido, porque normalmente é Claro me falando para contratar um plano. Não é? Mas naquela hora eu olhei assim o número e eu falei, eu vou atender. Eu atendi. Oi, é Esther? Eu falei, é. Então, é que é da FMU, a gente gostaria de saber se você vai vir fazer o vestibular hoje às 2h. Oi? Que faculdade que te liga para saber se você vai fazer o vestibular, gente? Isso não existe. Eu falei, bom, agora que você me ligou, eu vou, né? No meio da minha oração? Aí, detalhe, eu tive um problema na mandíbula e eu tinha dentista. Eu estava com muita dor na mandíbula. Eu tinha dentista às 1h30, mais ou menos. E era impossível ir no dentista 1h30 e chegar no vestibular 2h. Eu falei, Jesus, eu quero mais sinais ainda, porque são 5 anos, então eu vou me dar o direito de exagerar nos sinais. E aí eu falei assim, eu vou chegar atrasada no vestibular e eles vão me deixar entrar. Falei para a moça, eu posso chegar atrasada? Aí ela falou, não, moça, é vestibular, você não pode chegar atrasada. Com uma cara de tipo, duh, né? Óbvio que você não pode chegar atrasada no vestibular. Aí eu falei, tá bom, só para... Tipo assim, Deus, você entendeu, né? Que eu não posso chegar atrasado, que eu vou chegar atrasado, que eles vão me deixar fazer, e aí vai ser o 2º sinal. Aí fui no dentista, resolvi lá um negócio da mandíbula que eu precisava resolver. Fui para a faculdade, cheguei lá 2h30, meia hora depois, falei, então, vim fazer o vestibular. Eles, ok, é só você ir ali. Aquela cara, né? De... Como assim? Fui lá, respondi o vestibular, tudo, respondi as questões. Gente, mesóclise, prosóclise, nem sei repetir o negócio. Um negócio de português que eu não via desde a 7ª série. Falei, bom, só misericórdia, tomara que a redação conte muito nessa hora, né? Saí de lá e pensei, Jesus, só posso pagar até R$500. Eu apelo, né, gente? Eu apelo. Então, Jesus, se for para eu fazer essa faculdade, a mensalidade até o final do curso tem que ser até R$500. Liguei para o meu pai e falei, olha, pai, é o seguinte, lembra que eu falei da faculdade de psicologia, 5 anos, a gente estava na dúvida e tal, porque 5 anos, né? Já tive 2 sinais e o terceiro é a faculdade ser até R$500. Aí meu pai fez tipo, né? Não força, né, Esther? Por favor, fica no 2º sinal e dê glória a Deus. Falei, não. Vai ser até R$500, porque agora, né, eu recebo o meu salário, tudo, e se fosse mais de R$500, eu poderia pagar. Mas vai saber daqui a 5 anos como é que vai estar a minha vida, vou estar casada, sei lá se eu vou ter filho... R$500 é um valor aceitável. Pensei em tudo isso, tá? Falei para Deus. Gente, Deus é Deus, entendeu? A gente não precisa ficar tratando Deus como se ele fosse qualquer um, entendeu? Trate Deus como se ele fosse Deus. Deus é Deus. Então eu falei, gente, Deus é Deus, se ele quiser que eu faça, vai ser até R$500. Então, você aguarda aqui que daqui a pouco vai sair o resultado. Em 20 minutos sai o resultado se você foi aprovada. E aí a gente já faz a negociação do pagamento.
Falei, tá bom. Fiquei lá 20 minutos esperando, eles me chamaram. Então, você é ex-aluna, então você tem 50% de desconto. Então, de 1.000 e não sei quanto, vai sair por R$465 a mensalidade. Eu fiquei assim, ó, quase caí da cadeira, gente. Então, assim, querido, se você está tentando acertar, Deus não vai te deixar na mão. Está entendendo? Se você está tentando acertar, Deus é Deus. Ele criou o céu, a terra, as plantas. O Francis, meu gato, que todo dia de manhã me segue pela casa. Gente, Deus é o Deus que faz as ondas pararem ou cria tsunamis. E a gente precisa tratar Deus como se ele fosse Deus e não como se ele fosse o tiozinho padeiro da esquina. Então, assim, estipule metas para a sua vida tratando Deus como o soberano. E acho que, assim, não sei nem se esse exemplo da psicologia é digno desses exemplos de como Deus é soberano, mas, assim, é para vocês entenderem que Deus, ele quer cuidar da sua vida de maneira pessoal. Ele não quer que você se sinta abandonado, ele não quer que você se vire e ele vai dizer, se vira aí, entendeu? Você tem Jesus, agora beijo. Não! Ele vai te dar as direções, ele vai te dar os sinais. E uma maneira que Deus endireita as suas veredas é essa. Ele claramente vai abrir a porta, ele vai escancarar a porta e vai dizer, essa porta aqui é sua. Amém? Agora vamos para o outro lado, porque sempre há um outro lado que não é tão glamuroso. E a outra maneira como Deus endireita as nossas veredas, gente, Hebreus 12:6, vamos lá. Gente, Bíblia de papel é um negócio muito bacana. Mas quando eu estou pregando, eu ainda canto a musiquinha na minha cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Que às vezes fica meio difícil de abrir, né? Mas, bem no finalzinho, tá? Hebreus 12. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Queridos, às vezes, na melhor das intenções, você tem um objetivo, você está indo para o objetivo, você acha que você está certo, e na verdade, querido, você está indo para o lado oposto. E a disciplina, queridos, muitas vezes serve para virar a gente de lá para cá. Então, nem todas as vezes que Deus endireitar as nossas veredas vai ser escancarando a porta. Às vezes Ele simplesmente vai fechar todas as portas. Às vezes vai ser difícil pra caramba. Às vezes vai ser muito duro. Às vezes a disciplina vai ser pesada. E aí você tem duas opções. Ou você aceita a disciplina e você coloca Deus como Deus, e você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não só Salvador e Senhor também. Ou
você aceita o seu próprio caminho e o seu próprio entendimento como Deus, que é o que você não tem que fazer, porque aí ele não endireita a vereda, e você diz, eu sou Deus, eu faço do meu jeito, é o meu caminho, vou embora, tchau. E muitas pessoas, gente, na hora da dificuldade e da disciplina, viram e falam, Deus me abandonou. Quando na verdade, gente, a disciplina é Deus agindo. A dificuldade, gente, nada mais é do que a mão de Deus na sua vida, para que você não seja expulso da santidade de Deus. Olha só, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Queridos, a disciplina de Deus é para te salvar, não é para que você sofra. Deus não é maligno, Deus é bom. E você não vê nenhuma criança no shopping center, quando ela está fazendo aquela birra horrível no final da escada rolante, e a mãe dá umas palmadinhas na criança, falando, nossa mãe, você me ama, muito obrigado por me dar palmadas. E quando a gente está sendo disciplinado por Deus, a gente não vira e fala, Deus, como você é bom, você está me disciplinando. Mas a verdade é essa, que se Deus não nos disciplinasse, a gente podia estar no caminho que leva direto para o inferno. Mas porque Deus nos ama, Ele nos impede de confiar no nosso próprio entendimento. E Ele nos salva através da disciplina. Então, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, queridos, isso é disciplina, e a maneira como você sabe que é disciplina é porque isso traz fruto. Está escrito aqui, porém produz fruto de justiça e paz naquele que por elas foram exercitados. A disciplina é exercitada. Então, se você está tendo uma luta na sua vida e você tem que repreender Satanás, ok, repreenda Satanás. Mas se você está sendo disciplinado por Deus, isso vai ficar evidente, porque vai produzir fruto, assim que você aceitar a disciplina. Entendem? Exemplo pessoal. Alguns meses atrás, passei pela pior fase da minha vida. Fiquei 2 semanas sem sair de casa. Não sei nem explicar para você tamanha angústia existencial que este ser humano esteve. Não tem como explicar. Depressão não resume o ralé do mínimo, do básico do que aquilo foi. E eu entrei no meu quarto e no auge da minha soberba eu disse, Deus, se você é Deus, me tira dessa. E sabe o que Deus me respondeu? É porque eu sou Deus que você está aí. E aí, gente, a coisa complica. Porque você tem 2 opções nessa hora. Ou você abaixa as orelhinhas e você entende que o caminho qual você queria trilhar vai te levar direto para o inferno e você muda. Ou você confia no seu próprio entendimento e desencana. E agora, gente, pode parecer óbvio que você tem que seguir o caminho de Deus. Mas, gente, na hora da dor, você precisa ter tido uma vida com esses 3 itens aqui, confiar no Senhor de todo o seu coração, não confiar no próprio entendimento e reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, para que você perceba, para que a ficha caia ali, para que a ficha caia que você tem que mudar de direção, para que aquilo é Deus endireitando as suas veredas. Então eu não sei qual é a fase que você está, se Deus está escancarando a porta para você, ou se talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Se for o pior momento da sua vida, queridos, lembre-se de todos os anos em que Deus supriu todas as suas necessidades. E exerça gratidão. Vamos falar sobre isso amanhã. Se você está no momento em que Deus está escancarando todas as portas para você,
Prepare-se para o momento em que Deus vai ter que endireitar as suas veredas através da disciplina, porque todos nós passamos por isso. Todos nós. Isso não existe uma maneira de você não ser disciplinado. Todo mundo precisa. Experimenta largar a criancinha fazendo só o que quer. Um filho que você larga. Queridos, prestem atenção. Se você largar o seu filho no final da escada rolante, colocando a mão naquele negócio que gira, prestes a perder um dedo, as pessoas todas vão olhar para você como se você fosse o pai mais irresponsável da face da terra. Porque a atitude dos filhos revela o caráter dos pais. Se você é filho de Deus, Ele não vai deixar você manchar o caráter dele. Ele vai endireitar as suas veredas. A sua atitude revela quem é Cristo. E Ele vai endireitar o seu caminho para que no dia que Ele voltar, você seja arrebatado. Para que você chegue lá no céu e escute: combateu o bom combate, você foi aceito. E queridos, por mais difícil que tenham sido aquelas 2 semanas, gente, como eu sou grata que Deus me jogou no buraco, para que eu pudesse sair do buraco e não fui expulsa da santidade de Deus. Porque não existe, gente, não existe nada que se compare a uma vida longe de Deus. Queridos, aceite a disciplina que for. Aceite o que for. E aceite a disciplina rápido. Você está passando por uma dificuldade? Talvez, se eu não tivesse aceitado a disciplina, Deus, por amor a mim, tivesse transformado as 2 semanas em 1 ano e não tivesse desistido de mim, porque Deus não desiste de você. Mas eu consegui aprender em 2 semanas. A questão é, quanto tempo vai demorar para que você aceite a correção? Quanto tempo vai demorar para que você se humilhe e perceba que o que você estava fazendo não é o que deve ser feito e mude de caminho? Porque não tem nenhuma glória em estar certo, mas tem toda a glória em estar perto de Jesus, porque nós não temos nenhuma glória, mas quando a gente está perto dele, a glória dele reflete. Então, amados, é muito, muito importante que quando a gente está no período de correção, quando Deus está disciplinando a gente olhe para a nossa vida e a gente veja a mão de Deus. Muito importante. Porque olha só, gente, o que acontece com as pessoas que, por mais bem intencionadas que sejam, não aceitam a correção. Olha isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, essas pessoas aqui não eram as pessoas que estavam fora da igreja. Não eram as pessoas que não sabiam nada de Deus, gente. Essas pessoas aqui eram as pessoas que na hora da correção ignoraram e continuaram fazendo tudo do jeito que achavam que era. Não vamos seguir o caminho da obstinação, gente. Seja lá qual for o momento que você esteja passando na sua vida, Deus tem um plano e Ele não vai permitir que a sua vida vá para o buraco se você deixar. Você precisa permitir que Ele endireite a sua vereda. E às vezes Ele escancara a porta. Às vezes Ele coloca você lá no fundo do poço, para que você perceba que você está cavando a sua própria cova, que você está indo para a desgraça, que você está se afastando dele.
E isso é muito sério, gente. Porque isso determina onde a gente vai passar a eternidade. Então eu queria que agora, independente do momento que você tivesse na sua vida, se você quer que Deus endireite essas veredas, vamos orar. Se você está num momento que você tem que escolher a sua carreira, que você tem que escolher mudar de país, que você tem que escolher o seu emprego, ou que você tem que escolher talvez algo até mais simples. Queridos, Deus é Deus. E Ele vai fazer. Se eu tenho tantos exemplos como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na de vocês. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso desejo de acertar, Pai. E, Pai, nós aceitamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, mesmo que isso signifique, Pai, sofrimento temporário. Mesmo que isso signifique, Senhor, que a gente vai ter que ser corrigido, Pai, que o Senhor vai endireitar as nossas veredas através da disciplina. Pai, nós não queremos ser tirados da Tua santidade, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós nessa noite, Pai, e faz, Senhor, a Tua vontade. Faz a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Endireita o nosso caminho, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito Santo, Pai. Ensina-nos, Senhor, o Teu caminho. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque quando nós somos fracos, o Senhor é forte. Obrigado, Pai, porque o Senhor não permite que nós simplesmente sejamos largados para o nosso próprio entendimento, Pai, mas o Senhor interfere ativamente na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela obra da cruz. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império da Tua luz e da Tua graça. Pai, eu oro para que o Senhor fortifique agora, Pai, fortaleça cada alma cansada, Pai. Que a alegria do Senhor seja a nossa força diante da disciplina e da dificuldade. E que nós possamos ser ensináveis e aprendamos rápido, Senhor. Rápido, Pai. E que o Senhor nos coloque no Teu caminho, Pai. Ajusta, Pai, o nosso patins para que a gente vá para onde o Senhor quer. Que nós sejamos humildes de coração, Senhor. Humildes, Pai, para reconhecer os nossos erros. Pai, que o Senhor nos dê humildade para ouvir os líderes, ouvir os pastores, Pai. Que o nosso coração rebelde seja envergonhado nessa noite, Pai. Para que a nossa alma corrupta, Pai, cheia de vaidade, Senhor, seja humilhada diante da Tua presença, Senhor. Vem fazer a Tua obra de poder nas nossas vidas, Pai, porque nós não aceitamos nada que não seja a Tua presença. Nós não aceitamos, Senhor, uma vida sem Ti. Nós Te pedimos, Pai, para que o Senhor faça, para que o Senhor haja, para que o Senhor interfira, Senhor, porque nós não aceitamos ficar sem Ti, Pai. Nós declaramos nessa noite que Cristo em nós é a esperança da glória. E nós não desistimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite. Gente, Deus é tão bom, mas tão bom. E se você não está conseguindo ver que Deus é bom, é porque você não está entendendo. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Gostaria muito que todos vocês voltassem amanhã. A palavra de amanhã não necessariamente tem que ser ouvida pelas pessoas que vieram hoje. São assuntos que têm a ver, mas são independentes. Tragam outras pessoas. Deus está fazendo algo aqui. Essa é uma igreja de excelência. Excelência. Deus tem algo grande para vocês. Deus tem um propósito nessa cidade, através da vida de cada um de vocês. Muito grande, gente.
não é coisa pouca. Vocês são extremamente privilegiados. Gente, que igreja fabulosa essa igreja. Gente, como tem anjo nesse lugar. Gente, quando vocês oram, os anjos dessa igreja transformam essa cidade. Vocês têm poder aqui, de Deus. Não subestimem aquilo que Deus deu a vocês. Amém?